Nos próximos capítulos da novela História de Amor, logo depois de tudo o que aconteceu com a Assunção, nesse exato momento é quando o Carlos chega e ela, a Marta, até percebe o Carlos ali chegando, olha para Helena, Helena olha para ela, então a Marta sai um pouco para que deixe ali a Helena e o Carlos poder conversar um tempinho. Quando o Carlos se aproxima, o Carlos olha para ela, a Helena olha para ele, chama pelo seu nome sorridente e ele diz para ela que o Daniel contou tudo para ele o que aconteceu lá com a Assunção e ele veio ali para saber se pode ajudar em alguma coisa. Ela começa a se lamentar, tenta até segurar ali, mas não consegue, abraça o Carlos, depois diz a ele que ali é uma situação terrível e ele diz que vai procurar saber o que é que está acontecendo e diz a ela que, querendo ou não, ela tem que se acalmar. Ele continua dizendo que numa hora dessa, uma pessoa que está com a cabeça fria pode de fato ali ajudar os outros. A Helena diz que também ela está se sentindo muito culpada pela situação que está acontecendo lá com a Assunção, porque antes eles tinham brigado, discutiu e disse um monte de coisa contra ele. Carlos fica calado e ela continua dizendo que ele saiu de casa nervoso e vai ver que ele pegou esse carro e tenta até falar, só que o Carlos diz a ela que ela não pense isso, que nada disso foi culpa dela. Ele continua dizendo que ela não fique pensando assim, que não adianta se ficar ali se mortificando por conta disso. Ela fica calada e ele continua dizendo que ela não é culpada de um acidente só por conta que discutiu com um acidentado, né? Ele continua pedindo a ela que ela tenha calma e que ele vai sair um pouquinho ali, pede para que por favor deixe ele falar só um pouquinho lá com a Valquíria. Carlos se aproxima da Valquíria, pega nos seus braços e diz que ele veio ali para ajudar, para ver se ele consegue fazer alguma coisa. A Valquíria diz que tudo o que ela queria saber é o que está acontecendo com o marido dela, porque ninguém lhe disse nada. O Carlos diz a ela que é mesmo assim os procedimentos e se eles não falaram nada ainda é porque eles não sabem o que foi que aconteceu. Ela fica calada e ele continua dizendo que ele entra com o médico porque ele tem conhecidos amigos ali e logo depois ele se informa e traz as informações para tranquilizar ela. Ele depois pergunta a ela o porquê que ela não se senta um pouco, toma água, um café. Ela diz que tudo que ela fez até agora foi apenas rezar. Ele pede que então ela faça isso que ele está dizendo, porque quem sabe isso vai tranquilizar um pouco ela mais. Ele diz que daqui a pouco ele volta e a Marta pede a ele que por favor que ele veja como que está lá o Assunção e depois volte para dizer a elas lá como ele está, tá bom? Ele diz que tudo bem, que não se preocupe, vai fazer agora mesmo e sai. Depois a Marta diz a Valquíria que ligou lá para casa e a Roseli atendeu e ela está fazendo uma faxina e que entraram em contato lá com a Lu, mas não tem ninguém. A Valquíria diz que nela tudo que está lhe preocupando é o Luizinho e que quem vai buscar ele, o que é que vai acontecer. A Helena diz a ela que não precisa se preocupar porque ela mesma vai lá e depois pede que por favor que ela diga como é o nome daquela professora do Luizinho que é amiga delas. A Valquíria responde que o nome dela é Adriana e a Helena diz que tudo bem, que ela não se preocupe, que ela vai dar um jeito de resolver isso. A Marta pede a ela que se por favor der para ela e buscar também a Ritinha, encaixar ela nesse esquema aí, que ela faça isso por ela só para que ela não tenha que ir para casa e ficar ali com a Valquíria. A Helena diz a ela que tudo bem, que não precisa se preocupar porque ela vai falar com a Geis também, vai procurar saber lá da Joyce e que vai agora mesmo resolver tudo isso e pede que por favor que elas se acalmem. A Valquíria logo depois ficando sozinha lá com a Marta, pede ela que por favor que lhe escute, porque se o marido dela morrer, ela vai morrer junto com ele e que pede por favor que ela cuide do Luizinho para ela e pede para que ela prometa que ela vai cuidar do Luizinho. A Marta logo corta ela e diz que ela tira esses pensamentos, que isso não vai acontecer, que morrer que nada, porque o Assunção não é homem de morrer não. Valquíria fica calada e a Marta diz que aquele lá, ele vai chegar aos 100 anos correndo lá na praia. A Valquíria pergunta, e se ele não andar? E se nunca mais ele voltar a andar, Marta? A Marta diz a ela que pare, mulher, de ficar pensando isso, porque ela só tá pensando ali o pior e pede a ela para que ela se lembre, logo depois que aconteceu aquele acidente lá com o Luizinho, ela só pensou o pior, mas ela veja aí que na realidade não aconteceu nada. Depois ela pede que por favor que ela se acalme. A Helena no mesmo momento volta e diz que está tudo certo, já falou com a Silvana, a Joyce está lá na agência e ainda não está sabendo de nada. Elas ficam caladas e a Helena continua dizendo que ela saiu com o Caio e que ele vai tentar ali andar com ela até que eles consigam ali descobrir como é que está toda essa situação.
Depois ela diz que elas duas também não precisam se preocupar com o Luizinho nem com a Ritinha, porque elas estão em boas mãos. Já lá na casa da Olga, nesse exato momento, ela percebe que o Bruno está meio ali desconfiado, com o telefone na mão, e pergunta a ele o que foi que aconteceu. Ele fica um pouco calado e ela insiste para que ele diga o que foi que aconteceu, e ele diz que a Helena ligou e ela pergunta e aí, e ele revela para ela que o pai da Joyce sofreu um acidente muito grave e que nesse momento está sendo operado. Olga chama até pela Virgem Maria e o Bruno diz que a Helena também pediu para que ele fosse lá buscar o filho dele e também a Ritinha, a filha da Marta. A Olga diz que ele vá mesmo e nada de que ser uma pessoa útil ali e ajudar os amigos, não é verdade? Ele diz a ela que sim, que vai fazer isso, mas que ele tem um tempo ainda porque as crianças saem um pouco mais tarde. Ele depois fica um pouco até querendo não se lamentar porque ele tinha um teste lá para aquele diretor lá naquela agência, mas que tá tudo bem, ele cancela e deixa para depois. A Olga então diz a ele que ele não faça isso não, que não se preocupe, que deixa o telefone desse homem aí, que ela mesma vai conseguir dar um jeito de dar uma desculpa para ele, não precisa se preocupar. Ela continua dizendo que não vai dar uma desculpa sentimental, na realidade uma desculpa ali na prática, e ele pode ficar tranquilo que ela consegue desenrolar. Ele diz que não, vó, não precisa porque vai dar trabalho. Ela diz que não, que até gosta disso e que ela tem até uma grande experiência, uma larga experiência com esse tipo de coisa, de cancelamento, seja ele lá qual for. Ele começa a querer sorrir e ela continua dizendo que não mente nunca, mas que quando mente, mente melhor do que ninguém. Ele diz a ela, muito obrigado, vó, vai até a ela, lhe dá um tequinho e ela diz que vá, meu filho, vá lá ver teus amigos, vá. A Silvana, nesse exato momento, está conversando com o Caio, dizendo que já tranquilizou a Helena, e o Caio diz que tudo bem e que acha melhor ficar dando uma voltinha lá com a Joyce, porque se levar para casa pode ser que alguém chegue lá batendo, alguém telefone para saber de alguma notícia, né? Ele continua dizendo que vai ficar passeando com ela e de vez em quando ele vai ligar para lá só para ficar sabendo de notícias. Ela concorda com ele e diz que melhor ainda, leve o meu celular e dá um tijolão a ele ali e diz que ele precisa de um celular desse que vai providenciar depois. Ela continua dizendo que dá notícias a ele e pergunta se ele está precisando de dinheiro e ele diz que não se preocupe porque ele tem. Nesse momento ele vem no carro lá com a Joyce e a Joyce pergunta para onde eles estão indo e ele diz que vão sem rumo, andar por todo canto ali, vamos passear, e ela diz, que folga, ele tá parecendo até também uma licença paternidade. Ele diz que pois é, né, porque pai e mãe sempre têm ali os seus privilégios. Já lá com o Carlos, nesse momento, depois que ele vem, que teve lá com os médicos, ela se levanta e o Carlos já vai logo dizendo que ele ainda está sendo operado e que eles vão ter que esperar e ter calma. A Valquíria pergunta, mas por que por tanto tempo? Ele diz que é porque essa cirurgia é demorada mesmo e que muitas das vezes chega a durar 2, 3 até 4 horas. Ela fica calada e ele diz que a situação é muito delicada e que isso requer muita atenção, mas que elas não precisam se preocupar, mas tem que esperar. A Valquíria, a preocupação dela na realidade é com a coluna dele e pergunta sobre a coluna, o que foi que aconteceu, se ele pode dar alguma informação, se de repente ele vai ficar sem andar. Ele diz que não pode falar isso porque não há uma definição ainda sobre o quadro e quando terminar eles vão lá falar com o médico. Só que com a Valquíria o negócio não tem acordo não, porque na cabeça dela apenas está vindo ali um sentimento muito ruim de alguma coisa muito grave, ainda pior poderá acontecer.